Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um videozinho do Colher e Caneta. Hoje eu decidi fazer um videozinho sobre perguntas e respostas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que é @thaisfuei, e eu vou responder aqui pra vocês. A primeira pergunta que eu recebi, que eu recebo muito, é como que eu me interessei pela confeitaria. Tem até um videozinho aqui no canal falando como eu comecei, mas basicamente eu sempre gostei muito de cozinhar e um belo dia eu resolvi unir o útil ao agradável. Eu precisava de ganhar dinheiro e decidi trabalhar com doces, que é uma coisa que eu gostava muito e já tinha uma certa facilidade. Aí comecei a pesquisar sobre receitas, coisas que estavam em altas. Coisas que estavam em alta e comecei a fazer para vender e deu super certo. A segunda perguntinha, por onde começar? Produção para oferecer para as pessoas ou encomenda? Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A forma mais legal de você começar, que eu acredito que deu super certo para mim, é você começar a produzir e oferecer para as pessoas. Você faz um doce tipo pronta entrega, tira fotos legais e começa a anunciar falando que você está vendendo doces. Aí dessa forma as pessoas compram e depois, se caso você quiser trabalhar com encomendas, a pessoa vai ter uma certa segurança para comprar de você, porque trabalhar com encomendas é uma responsabilidade maior. A pessoa não vai comprar um bolo de uma pessoa que ela nunca comeu nada. Aí dessa forma o cliente tem mais segurança para comprar com você depois. A terceira pergunta, qual foi a primeira receita de bolo que você fez? Eu, sinceramente, não tenho memória muito boa, mas eu lembro muito bem que quando eu comecei a fazer bolos por encomenda, eu fazia muito aqueles bolos basiquinhos de massa branca, recheio de chocolate, creme, e eu colocava tipo bis em volta com um lacinho. Na época nem tinha Kit Kat, que hoje em dia é o nosso queridinho, né, que ele fica muito bonito nos bolos. Aí eu colocava bis. Eu lembro também de um bolo que fazia muito sucesso, que eu acho que é um dos meus preferidos, que é o bolo de churros. Eu fazia uma massa com canela, massa branca com canela, recheio de doce de leite bem levinho, e por volta eu colocava churros mesmo, fritinhos. Eu fazia a massa dos churros, recheava, aí eu colocava por volta desse bolo churros fritinhos, recheados, e finalizava com um lacinho de cetim normal, e dava super certo, fazia muito sucesso com meus clientes, porque era algo muito diferente. A quarta perguntinha, que é qual o tamanho da forma de bolo que eu uso? Então, no meu cardápio tem vários tamanhos. Tem o tamanho de 15 centímetros, que ele serve 10 a 15 pessoas. Tem o tamanho de 20 centímetros, que serve 20 a 28 pessoas. Tem o tamanho de 25 centímetros, que ele serve 30 a 40 pessoas. Tem o de 30 centímetros, que serve 40 a 50 pessoas. E o de 35, que serve 60 a 70 pessoas, mais ou menos. Mas os tamanhos que eu mais vendo são os de 15 e os de 20 centímetros, principalmente os de 15 agora, né, nessa época de coronavírus, que as pessoas estão preferindo comemorar em casa, né, com a família. Aí ele sai bastante. E todos esses tamanhos que eu falei são o diâmetro das formas e todas elas têm 10 centímetros de altura. Aí eu asso meus bolos nela e também monto nela. E não precisa você ter todos os tamanhos de forma logo no início. Você pode comprar o mais básico, os menorzinhos. Aí se caso algum cliente encomendar, você vai lá e compra a forma e produz o seu bolo normalmente. A quinta pergunta foi assim: recheios que ficam muito duros depois de um tempo. Então, se os seus recheios estão ficando muito duros depois que você colocou na geladeira, alguma coisa assim, provavelmente você está colocando pouca gordura nos seus recheios. Os meus recheios, tipo que vão ao fogo, por exemplo, eu sempre coloco alguma gordura. Eu coloco o creme de leite, 20%, que aí fica um recheio firme, mas que também não fica muito duro, fica cremoso. Se você colocar, por exemplo, só leite condensado, provavelmente você vai ficar com o recheio mais duro. E preste atenção também no ponto, às vezes o ponto do seu recheio passou. Você tem que ficar bem atento ao ponto. Quando você vira a colher e o recheio demora um pouquinho a cair, mas mesmo assim ainda está cremoso, não está muito compacto, é o ponto correto. Você não pode passar muito disso não. A sexta pergunta, como faz chantilly? Eu apanho igual uma condenada. E é isso mesmo, gente. Chantilly é realmente uma coisa muito difícil e que mesmo a pessoa que sabe todas as receitas, todos os jeitos de fazer, pode acontecer de dar errado. Porque se você usar somente o líquido de chantilly, ele não vai ter estrutura. E aí que, graças a Deus, inventaram o chantininho. É importante você bater ele bem gelado, isso muda bastante, principalmente em épocas que são mais quentes. Você coloca na batedeira o líquido bem geladinho, coloca o leite ninho, o leite em pó, de sua preferência, e coloca um pouquinho de leite condensado se você quiser, para dar um saborzinho melhor. Aí você mistura tudo bem misturadinho com o próprio batedor da batedeira mesmo e já bate na velocidade alta até chegar no ponto correto.
Depois que ele estiver batido, é importante você mexer bem, para ele não ficar muito poroso. E você mexendo bastante, ele fica mais cremosinho e não fica aquele chantilly grosso, poroso, que não é o resultado que a gente quer. Aí depois que você aplicou o chantilly no seu bolo, você decorou. O chantilly não é uma cobertura que você pode deixar muito tempo fora da geladeira. É importante você deixar ele refrigerado, mas também que o seu bolo fique bem tampadinho. Se ficar qualquer pedacinho sem tampar, pode acontecer de ressecar também e rachar. E a 7ª pergunta é como precificar, que é uma pergunta muito frequente, muita gente tem dúvida. E basicamente você tem que calcular o valor dos seus ingredientes. Você calcula tudo certinho e multiplica por 3. Que aí vai ser uma parte para você cobrir o valor dos ingredientes, uma parte do seu lucro e uma parte vai ser para conta de água, luz, mais basicamente. E depois que você multiplicou por 3 o valor dos seus ingredientes, você adiciona uma porcentagem de 20 ou 30%, que vai ser equivalente ao seu prolabore, que é o seu salário, e se caso você tiver funcionário também, essa porcentagem vai ser para cobrir esses custos. Aí varia do que você quer, você acha justo, que você quer colocar. Aí depois desse valor final, aí você divide pelo rendimento da sua receita. Aí você vai chegar no valor certinho do seu produto. E é muito importante também vocês calcularem o valor das embalagens que vocês usam, adesivos, tudo que vocês colocam no produto, que faz muita diferença. Vocês não podem só calcular o preço do doce em si e esquecer dessas outras coisas. Se caso vocês fizerem entrega por conta própria, calcular preço de deslocamento, gasolina, gastos com motoboy, tudo isso vocês têm que levar em consideração na hora de calcular o valor final do seu produto. A 8ª pergunta: como é o mercado de trabalho na confeitaria? Eu já até falei um pouquinho para vocês sobre isso. E o mercado da confeitaria é um mercado muito amplo, tem muitas possibilidades. Você pode trabalhar com doce pronta entrega, você pode pegar encomendas, você pode fazer bolos de casamento, você pode ser cake designer, você pode fazer festas infantis, você pode trabalhar só com docinhos se você quiser. Então eu acredito que tem muitas opções para vocês escolherem. Vocês podem escolher o que vocês se sentem mais à vontade e investir naquilo ali. E se caso vocês quiserem aumentar depois, vocês vão aumentando aos poucos. A gente tem o sonho, de trabalhar em casa, então eu acredito que seja bacana por isso também. Porque a pessoa ganha dinheiro, faz uma coisa que ela tem facilidade, que ela gosta, e dentro de casa. Assim ela consegue ter mais tempo para ela, tempo para a família e fazer as coisas que gosta também. O investimento também é bem baixo, tem várias receitinhas que vocês conseguem fazer e lucrar muito trabalhando dentro de casa. Inclusive no nosso canal aqui tem algumas receitinhas, vocês podem dar uma olhadinha e vocês vão ver que vale muito a pena, que são doces muito gostosos e que dão muito rentabilidade para vocês. A 9ª pergunta: quais utensílios eu preciso para começar na confeitaria? Aqui no nosso canal tem um videozinho falando sobre isso, mas aproveitando que eu falei sobre o chantilly aqui, eu achei importante falar. Quem pretende trabalhar com chantilly, decoração de bolos para encomendas, é muito importante ter uma bailarina. A bailarina é um prato giratório que vocês usam para decorar bolos, que ela garante um resultado muito bacana no final e faz muita diferença, pode acreditar. Eu tenho uma aqui bem basiquinha, de plástico mesmo, foi baratinha, eu comprei ela quando eu comecei, há uns 3, 4 anos atrás, e até hoje eu tenho ela e ela faz muita diferença na minha produção. As formas também são fundamentais para quem está começando. As formas altas, de assar bolos, vocês podem usar tanto para as encomendas quanto para assar seus bolos de pote, coisas do tipo. E também eu uso muito aquelas facas, são as facas de cortar fatias de bolo, eu uso muito, eu não falei no videozinho dos utensílios. Elas servem para vocês cortarem a fatia do bolo certinho no meio, vou deixar a foto aqui para vocês, e facilita muito na hora de vocês montarem os bolos. Se caso vocês tiverem mais dúvidas, dá uma olhadinha no vídeo que tá bem bacana, explicando direitinho tudo que vocês precisam para começar. A 10ª e última pergunta: qual o segredo para uma boa massa? Parece que é mito, mas o forno faz muita diferença para uma boa massa. Quando eu trabalhava em casa, eu usava um forno bem velhinho mesmo e ele me servia muito bem. Aí quando eu mudei para o ateliê, eu precisei comprar um forno. Eu comprei um fogão desses domésticos normais. E no início eu queimei muita massa até conseguir chegar na temperatura que era a ideal. Aí isso é teste mesmo, você vai testando as temperaturas, isso requer paciência, vocês ficar vigiando o bolo assando mesmo, aí vocês vão chegar na temperatura ideal. E é importante vocês conhecerem o forno de vocês. O meu, por exemplo, eu asso minhas massas hoje em dia numa temperatura mais baixa do que eu assava os meus na minha casa, porque a potência desse que eu tenho hoje em dia é muito maior. Eu precisei testar e chegar numa temperatura que fosse o ideal, igual a que eu usava antigamente.
Tanto que a temperatura ideal geralmente é 180 graus. E o meu, como ele é mais forte, eu uso 160 graus. E também você vai conhecendo as posições do seu forno, que às vezes assa melhor. O meu, por exemplo, na lateral, ele assa um pouquinho mais do que no meio. Aí eu vou fazendo aquela dancinha das formas e no final dá tudo certo, todos assam por igual. Outro segredo também, além do forno, é a batedeira. Ela não é crucial, mas ela dá um resultado muito diferente. Eu uso uma batedeira planetária e eu acredito que com ela as massas ficam bem mais aeradas e bem mais fofinhas. Porque como ela bate no bol inteiro da batedeira, eu acho que a massa às vezes até cresce mais do que nas batedeiras normais. Então foi isso, eu selecionei as principais perguntas, que vai ser muito importante para vocês. Se caso tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Qualquer pergunta relacionada à confeitaria ou até mesmo sobre a minha história também. Deixe seu like aqui também nesse vídeo, que é muito importante para nós. Em breve tem mais videozinho no nosso canal. E se você se inscrever, você vai receber em primeira mão. Beijos e até o próximo vídeo. O chantilly não se dá bem em altas temperaturas. Altas temperaturas quente ou baixa? Altas é quente, baixas é baixa. Bem que eu tô gravando. Por quê? Alta é baixa. Dia. Então foi isso, eu selecionei as principais perguntas que acho que vai ser mais relevante para vocês e vão ajudar muito vocês na trajetória. Não ficou legal. Então foi isso, eu selecionei as perguntinhas mais... Então foi isso. Eu tenho que mudar o início. Então foi isso. 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 Isso. Sério? Isso. Meu mamão ficou saidinho. Ficou saidinho. Vou colocar um making off aí, ficou melhor. Depois de muito, então foi isso.